El intestino grueso es la continuación del ilho secal en el tubo digestivo es la região final. Com suas partes intra- e retroperitoneais, tiene funções especiais. Almacena e concentra as matérias de desejo e assim se queda o esquema. O colo fisiologicamente tem duas porções. A primeira corresponde à função de almacén e concentra todas essas em usted e em mim também. A segunda se excreta todo o absorvido e usted queda bem e menos aborrido. Tiene 120 centímetros este tubo longitudinal, que empieza na válvula iliocecal e termina em um esfíncter anal. Suas distintas características anatômicas, como apêndices aumentares, tênias cólicos e austracciones, suas configurações normais. O intestino grueso consta de 8 partes seguintes: cego, apêndice, colo ascendente, transverso descendente. Nos ouvidos deu o sigmoide recto e o canal anal que se queda insumente. A hora, por se acaso, este problemas intestinais que surgem a qualquer momento. Existem várias enfermidades que podem afetar o bom funcionamento. Sem desviar a atenção, se escute a razão. Entre muitas enfermidades, o câncer coloretal merece atenção. Olá, meu nome é José Paulo Martins Cardoso, é do Sistema Grueso e eu vou falar. Então, vamos começar? Bueno, para um bom humor, temos o sistema motor. O trato digestivo é a última porção, pero não penses que por isso ele não tem uma importante função. Com o tamanho de 1,5 metro, tens partes que vou nombrar: cólon ascendente, transverso e descendente. Do sigmoide e do recto não te podes olvidar, que em sua função normal absorve substâncias buenas e excreta as anormais. As bactérias da flora intestinal atacam o bolo alimentar, para que nada se pueda passar sem se degradar. O cólon, como uma importante função, absorve a água e os eletrolitos presentes na digestão, o que ajudam a formar os componentes da excreção. Em la motilidade normal, podemos nombrar que há grandes funções, como a segmentação, que tem tudo a ver com sua relaxação e contração, que com a ajuda da movimentação em massa ocorre a excreção, de onde se está a última porção, cujo nombres vou falar, o recto e o sigmoide, para você também não se olvidar. Por último, temos o vaciamento, que só quando se produz o movimento, ele empieza a trabalhar, passando as heces por ele e listo para excretar. Su participação, hablarei de la absorção, portanto, preste atenção. Por el dia, 1.500 ml de líquido passa por la válvula iliocecal, donde se absorve água e eletrolito por casi su total. El colo funcionalmente se divide em duas porções: absorvente, por sua absorção alta e frequente, e el colo de depósito. Também tem seu propósito, com as heces armazenadas para depois ser excretada. El colo absorve sódio muito ativamente, arrastado venil cloruro, pero passivamente, e logo há um intercâmbio por el bicarbonato. Ademais, não se queda de fora el potássio secretado. Através da osmose, a água se absorve, tendo bom resultado. Não se olvide, ticos, a capacidade máxima de área de absorção entre líquido e eletrolíquido é de 5 a 8 litros. Preste muita atenção. Os bacilos em el colo fazem sua produção, vitaminas importantes, como está na descrição. Las heces fecales têm sua composição. É todo bem detalhado para não quedar a confusão. El coloriolo depende de vários mecanismos presentes, pois de pessoa na pessoa, cada um é diferente. A mucosa do intestino grueso tem suas diferenças, e quando lhe perguntas, não se quede dudoso. Sua função principal é secretar moco. Para a secreção do moco, há estímulos diferentes. Com eles funcionando, todo se queda regularmente. O moco com suas funções Receptoras do intestino grueso.
Por desgraça, nem tudo é tão perfeito assim. Com el desequilíbrio de la homeostasis, la harmonia llega al fin. Entra ahora mecanismos que intentam restaurar essa paz que havia antes para a vida preservar. Pero quando em esse intento la célula não se pode adaptar, resta ahora los doctores la fisiopatologia desvendar. El trânsito intestinal seguia um flujo normal, movimentos peristálticos, sistema entérico a trabalhar. Quando isso não ocorre, complicações vão se instalar. Desmotilidade, estranhamento, obstruções vão a motilidade ralentizar. Evacuação dificultosa, dolor ao defecar, distensão abdominal, gases e vômitos vão se manifestar. Não pense usted que é coisa de pobre com pouca condição, porque por incrível que pareça, o estresse é o fator de risco que atinge também a la alta população. Pensas que se terminou, ainda tem a alteração da absorção, um processo da digestão que é um problemão. O síndrome de la má absorção pode ser assintomático, perda de peso com astênia, ou passar desapercebido no início, pero a diarreia, a distensão abdominal, indica que algo está mal. Quando se reduz a absorção de graxas, proteínas e carboidratos, se genera a desnutrição. Ademais, há coisas que não são do espaço, pero a reduzida absorção de graxa provoca em seu interior muitos ismos, entre eles se destaca o meteorismo. E quarto-pedo, chamado flatulência, que com fermentação dos carboidratos por parte das bactérias, genera a distensão abdominal, que se provocará em usted pum. A absorção diminuída de vitamina D e cálcio genera parestesia, tetania e dolor óssea. A redução de vitamina A hiperkeratoses de vitamina B12, palidez, estenoses. Também, acredite, a deficiência de zinco gera acrodermatites. Se pensas que tudo se quedou, estás enganado, tendo como corrigir os fatores de malabsorção, evitando o consumo de tóxicos ou antibióticos, para não modificar a flora intestinal. E, consultando médicos e se seguindo as indicações habituais, terá uma digestão espetacular. Lembrando que prevenir é melhor que remediar. A diarreia de aspecto normal é ocasionada por várias razões, entre elas não nutricional. Outro exemplo que pode citar é quando a heces do intestino grueso não tarda a passar. Também pode haver um desequilíbrio na flora intestinal, ocasionado por antibióticos do cotidiano, que pode ser ocasionado. Existem 4 tipos de diarreia do aspecto normal. Vou apresentar de uma forma general. A diarreia osmótica é uma delas, provocada por heces que, através de um excesso de água, se dissolvem devido a determinada substância que no aparelho do coelho não se absorve. A diarreia secretora tem esse nome precisamente porque provoca uma secreção de sales, como cloruro de sódio e água em heces, que provocam uma intoxicação patogênica, causando males. A diarreia por má absorção de hidrato de carbono ocorre quando há uma diminuição na absorção de água. E isso é lógico, pois o que causa uma absorção deficiente de carboidrato e sódio. A última é a diarreia por ressecção parcial do intestino. Provoca câmbio na taxa de evacuação de heces, que diminui o tempo que permanece no intestino, pero com o mesmo destino, provocando uma absorção pelas vias biliares que estão ubicadas no ileão. Diarreia com câmbios estruturais do colo. Diarreia causada por síndrome do intestino irritante afeta o colo. Sintomas variam, pero geralmente incluem dolor abdominal baixo, má digestão abdominal, gases e diarreia. Diarreia causada por síndrome de absorção deficiente de nutrientes. A má absorção se refere à absorção intestinal
de déficit de nutrientes. Resulta lá defeitos congênitos que evoluem a transporte de nutrientes, defeitos adquiridos pelas células de absorção intestinal, que recobrem a superfície do intestino. Diarreia infecciosa. Os principais factores de risco são a idade de menos de 5 anos, o nível socioeconômico baixo e o saneamento básico deficiente. Nota-se que os niños são o grupo com maiores taxas de mobilidade e mortalidade, com el 10% deles desarrollando desidratação significativa. Colitis ulcerosa é uma enfermidade inflamatória e hepática que afeta o colo. Se caracteriza por la inflamação da capa superficial do colo, restringida à la mucosa e se afeta las musculaturas da asa do colo. Inflamatória intestinal me parece uma boa descrição de transtornos crônicos que afetam a uma grande parte da população. Colitis ulcerativa e enfermidade de Crohn são os tipos mais frequentes das inflamações do trato intestinal que afetam muita gente. Diarreia grave, dolor abdominal, fadiga e perda de peso são as manifestações mais frequentes que se apresentam em geral. E sem mais demora, vale recalcar que os fatores involucrados em essas afecções são vários, pero vale destacar de los genéticos, imunitários, infecciosos e ambientais, são os que vão lá caracterizar. A enfermidade de Crohn é uma enfermidade inflamatória intestinal, que pode afetar qualquer local, e com isso o tubo digestivo fica malo. E em o tubo digestivo é mais comum a afectação do colo e do ilho em seu segmento distal. A inflamação provoca lesões em la mucosa, que se podem evolucionar a úlceras profundas e peligrosas. A fisiopatologia da enfermidade de Crohn começa com inflamação e abscesso de las criptas, progressam a pequenas úlceras que são afetoides focais. Com o edema da mucosa, surge um novo aspecto, que pode ser chamado de empedrado de calçamento. Durante a inflamação, ocorre a propagação transmural, que causa o linfedema e engrossamento da parede intestinal. Ademais, não se olvidem, ainda tem o mesentério, que é tão importante que pode ser chamado de pliegue. Por lo general, a grasa mesentérica se estende sobre a superfície serosa. Se observa agrandamento de los gânglios linfáticos mesentéricos. A inflamação extensa pode causar a hipertrofia muscular da mucosa, fibroses e formação de estenoses, que pode ocasionar uma obstrução intestinal, que é algo muito grave porque nadie passa por esse local. Vou falar agora sobre a colitis ulcerosa. Pedirei tua atenção para escutar minha prosa. Hablaremos da fisiopatologia, que é um estudo genial, que nos ensinará a conhecer como se produz a colitis ulcerosa em la mucosa intestinal. A colitis ulcerosa afeta a mucosa intestinal, com diarreia sanguinolenta como síntoma característico de esta infecção intestinal. A colitis ulcerosa afeta também a submucosa, inclusa uma capa mais profunda chamada muscular. Se produz um desequilíbrio através de fatores genéticos e ambientais que provocarão um desordem entre a microbiota e o sistema imunológico e as células do epitélio intestinal. O desequilíbrio intestinal provoca uma resposta imune malo, onde vai ativar mais células NK, liberando interleucina com seu efeito citotóxico em o epitélio do colo. Provocará assim a apoptose e maior permeabilidade das bactérias comensais, que ao final vai produzir uma inflamação da mucosa do intestino. Com a inflamação crônica, podemos falar que a mucosa vai ser eritematosa, que apresentará abscessos e úlceras, incluso hasta a perda do padrão vascular. Todo isto é ao princípio, pero em los casos mais difíceis veremos pacientes que incluso um câncer de intestino pode desenvolver. Al final de esta prosa, que era buena com uma piña, pero quase olvido decir que para diagnosticar a colitis pode ser com a colonoscopia. Assim que me quedo aqui
Com esta explicação, espero que todos tenham entendido que através deste versículo han obtenido a informação. Graças. Sobre mi prosa, sobre a alteração da função secretora. Que é? É a resposta frente à irritação e o aumento da secreção de moco para melhorar sua função. E o moco com bicarbonato neutraliza e elimina os fatores irritantes. O resultado é a diarreia, que serve para diminuir a irritação e melhorar sua recuperação, pero também causa a perda de líquidos e eletrolitos, generando a desidratação. Entre suas causas há a enterites ou diarreia infecciosa, como a cólera, há a perda de mais de 10 litros de líquidos por dia, ou por diarreia psicorrênica, que é resultado de uma estimulação excessiva de parasimpático durante os períodos de estresse emocional, ou em colite ulcerosa, cuja etiologia é desconhecida, causa a inflamação e lesões em las criptas de Lemberg. Seu tratamento é basicamente a reposição de líquidos e eletrolitos com a eliminação de agente etiológico. Com isso, agradeço sua atenção. Agora irei falar e a vocês irei explicar sobre os tumores coloretais que o câncer pode generar. Primeiro vou falar do câncer, que é um problemão para sanar. Também é um tumor maligno, que eu hablo com vocês, meus amigos. Segundo, venho eles que é mais interno e frequente, que é tão importante que causa morte nos pacientes. É o carcinoma coloretal, que ataca homens e mulheres sem distinção e de forma igual. Agora irei mencionar as características anatômicas do carcinoma coloretal. Dentre elas tem os pólipos, que é uma massa tumoral que se sobressai à luz intestinal, e é que um câncer menos grave que irá causar. Os adenomas podem variar, em tamanho e forma se pode observar. Pode ser um nódulo apenas visível, até uma massa muito grande e sensível. Daí pode se classificar como adenomas tubulares, velozes e tubovelular. E aqui, meus companheiros, termino este verso. Espero ter ajudado a entender este tema muito belo.